Ana segurava o pequeno tesouro em seus braços. Um bebê de 3 quilos, que era a resposta para 6 anos de orações e tratamentos. Cada passo pelo corredor do hospital era uma batalha contra a dor aguda da cesárea que ainda ardia. Um lembrete físico de sua jornada para a maternidade. O cansaço pesava em seus ossos, mas a felicidade de finalmente ter seu filho consigo era uma força maior, um bálsamo para o corpo ferido. Seu marido, Juan, não estava lá para buscá-la. Um projeto importante o prendera no escritório, ele disse. Ana não questionou. Estava acostumada com a ausência dele nos últimos meses. Tudo o que ela queria era chegar em casa, aninhar seu bebê no berço que montaram com tanto amor e, finalmente, começar a vida que sempre sonhou. Ao chegar, a casa a recebeu com um silêncio estranho e frio. Sua sogra, que a acompanhava, abriu a porta, mas não havia sinal de Juan. Nenhuma recepção calorosa, nenhum sorriso de boas-vindas. O ar estava pesado, carregado com uma ausência que... E além da física, o berço no canto da sala parecia um monumento a uma felicidade que ainda não havia chegado. Um calafrio de pressentimento percorreu a espinha de Ana, uma dissonância entre a família que ela imaginava e a realidade vazia que a cercava. Ela caminhou lentamente até o quarto, o coração batendo em um ritmo descompassado de ansiedade e esperança, ainda se apegando à ideia de que ele poderia estar preparando uma surpresa. Com um cuidado infinito, ela colocou o bebê adormecido no berço, o corpo dolorido finalmente encontrando um momento de alívio. Foi quando ela viu, sobre o travesseiro do seu lado da cama, um único envelope branco. Não era um cartão de boas-vindas. Tinha seu nome, escrito com a caligrafia inconfundível de Juan. Suas mãos tremiam ao abrir o papel. As palavras eram poucas, diretas e cruéis, uma lâmina de gelo que atravessou seu coração. Ele a estava deixando. Havia outra mulher. Ele queria o divórcio. A dor da ferida em seu ventre desapareceu, eclipsada por uma dor infinitamente mais profunda, uma laceração na alma da qual ela não sabia se algum dia conseguiria se recuperar. O sonho havia se transformado em um pesadelo. Abandonada, com um recém-nascido nos braços e o corpo ainda se recuperando de uma cirurgia. Como ela encontrará forças para recomeçar? Se você acredita na resiliência de uma mãe, inscreva-se no canal e curta este vídeo para acompanhar esta jornada de dor e superação. O sonho de Ana sempre fora construir, não apenas as casas e os edifícios que projetava como arquiteta, mas uma família, um lar. 6 anos antes, ela e Juan pareciam compartilhar do mesmo alicerce. Mas a infertilidade se tornou a primeira grande rachadura na estrutura do casamento. Para Ana, cada tratamento hormonal, cada tentativa frustrada, era uma batalha que travavam juntos. Para Juan, tornou-se o fardo dela, uma obsessão que ele passou a observar com uma distância crescente. Enquanto ela se apegava à esperança com todas as forças, ele, silenciosamente, começava a se afastar. Cansado da luta por um sonho que, em seu coração, já havia começado a desmoronar muito antes de outra mulher aparecer em sua vida. Quando a gravidez finalmente veio, como um milagre tardio, Ana pausou sua promissora carreira e canalizou toda a sua energia criativa para construir o ninho perfeito. O quarto do bebê não foi apenas mobiliado, foi meticulosamente projetado por ela. Cada cor na parede, cada curva do berço, cada detalhe da decoração era um verso em seu poema de amor e expectativa. A casa inteira se tornou sua tela, um projeto onde ela depositava não apenas seu talento como arquiteta, mas sua alma de futura mãe. Aquele lar, agora frio e silencioso, era sua obra-prima de esperança, um monumento construído para uma família que, sem que ela soubesse, já estava em ruínas na mente do homem que ela amava.
Nos últimos meses da gestação, a distância de Juan se tornou um abismo. O que antes eram desculpas de trabalho, tornaram-se suspiros de cansaço. E, por fim, um silêncio indiferente. Ele parou de acompanhá-la às consultas, de tocar sua barriga, de compartilhar da alegria que para ela era tão avassaladora. Ana, imersa na bolha de felicidade e nos preparativos para a chegada do filho, escolheu não ver. Justificou a ausência dele como estresse, como o medo natural de um pai de primeira viagem. Ela se agarrou à imagem do homem com quem se casou, recusando-se a acreditar que ele a abandonaria justamente na linha de chegada de uma jornada que percorreram por tanto tempo. Essa negação tornou a carta sobre a cama ainda mais cruel. A realidade das palavras na carta atingiu Ana com a força de um impacto físico. O mundo se reduziu àquelas frases curtas e cruéis, e o ar em seus pulmões pareceu desaparecer. Suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar no berço para não desabar, o corpo tremendo incontrolavelmente. A dor da ferida da cesárea foi subitamente esquecida, substituída por uma agonia que rasgava sua alma. Foi o som frágil de seu filho resmungando no berço que a puxou de volta do abismo. Aquele pequeno som foi uma âncora, um lembrete de que seu sofrimento, por mais avassalador que fosse, era um luxo que ela não podia se permitir. Ela olhou para o pequeno rosto adormecido e, naquele instante, entendeu que não estava mais lutando por si mesma. Sua sogra entrou no quarto, atraída pelo silêncio prolongado, e a cena a paralisou. A carta no chão, a expressão devastada no rosto de Ana. A mulher mais velha entendeu tudo em um instante, mas sua reação foi a de uma neutralidade dolorosa. Não houve um abraço de consolo, nenhuma palavra de fúria contra o próprio filho. Havia apenas desconforto, um desviar de olhos de quem não sabe como lidar com a catástrofe. Aquele silêncio, aquela ausência de apoio da única outra adulta na casa, foi a segunda facada no coração de Ana. Ela estava completamente só, uma náufraga em sua própria casa, sem um único porto seguro a quem recorrer. A sogra apenas se retirou, fechando a porta e deixando-a afogar-se em sua dor. Sozinha, Ana foi forçada a encarar a brutalidade de sua situação. Arrastando o corpo dolorido, ela foi até o banheiro. Com as mãos trêmulas, trocou a compressa ensanguentada de sua ferida, cada movimento um lembrete físico do sacrifício que fizera por uma família que acabara de se desintegrar. A dor física era quase um alívio, uma distração para a dor emocional que ameaçava consumi-la por completo. Enquanto cuidava de seu corpo ferido, as promessas de Juan ecoavam em sua mente como fantasmas zombeteiros, palavras de amor e de um futuro compartilhado que agora se revelavam como as mais cruéis das mentiras. Ela não havia perdido apenas um marido. Havia perdido a arquitetura de toda a sua vida. De volta ao quarto, Ana se debruçou sobre o berço, observando a respiração tranquila de seu filho. Naquele pequeno ser, ela encontrou a única verdade que restava em seu mundo em ruínas. A fome, o cansaço, a dor, tudo se tornou secundário. Uma nova força, primitiva e feroz, começou a pulsar em suas veias. O instinto de uma mãe para proteger sua cria. Ela não sabia como, nem para onde iria, mas uma certeza se cristalizou em meio ao caos. Inclinando-se, ela sussurrou uma promessa para o bebê adormecido, um voto que se tornou sua nova fundação. Você é tudo que eu tenho agora, meu filho, e a mamãe vai tirar a gente daqui. Nós vamos ficar bem. A vítima estava morrendo. A guerreira estava nascendo. Do silêncio de sua cozinha, a sogra tornou-se a narradora oculta daquela tragédia doméstica. Ela observava a nora, uma jovem ainda se recuperando de uma cirurgia, movendo-se pela casa como uma aparição silenciosa. Via a recusa de Ana em se alimentar, sobrevivendo de biscoitos velhos, o orgulho ferido impedindo-a de aceitar a comida que Lourdes preparava.
A sogra vivia um conflito doloroso. Amava o filho, mas a crueldade do ato dele a envergonhava profundamente. Seu silêncio não era de indiferença, mas de paralisia. Cada passo doloroso de Ana, cada gemido contido do bebê era uma acusação silenciosa que ecoava em sua consciência, forçando-a a testemunhar a destruição que seu próprio filho havia causado. O ponto de ruptura para Lourdes veio 3 dias depois, na forma de uma jovem de suéter caro e botas curtas. A amante de seu filho, Júlia, entrou na casa sem ser anunciada e, com a arrogância de uma conquistadora, ofereceu a Ana um envelope com dinheiro. "Pegue e vá embora", disse ela. Naquele instante, algo dentro de Lourdes se quebrou. A xícara de chá que ela levava para a nora caiu de suas mãos e se estilhaçou no chão, um reflexo de sua própria compostura se partindo. "Você pensa que isso aqui é um mercado?" Ela gritou, a fúria finalmente rompendo sua neutralidade. "Acha que pode comprar a dignidade da mãe do meu neto?" Pela primeira vez, ela não era a mãe de Juan. Era a avó daquela criança. A partir daquele momento, a perspectiva de Lourdes mudou completamente. Ela acompanhou Ana ao hospital para o tratamento do bebê. E enquanto observava a nora velar o filho sob as luzes azuis, testemunhou um ato que a encheu de uma admiração profunda. Em meio à sua dor, Ana sacou o celular e, com uma precisão metódica, começou a registrar cada centavo gasto. Os analgésicos, as fraldas, o táxi. Lourdes percebeu que Ana não era uma vítima frágil esperando o resgate. Era uma mulher resiliente, uma estrategista silenciosa que, mesmo quebrada, estava meticulosamente documentando cada injustiça, cada custo de sua sobrevivência. Naquele hospital, Lourdes não via mais apenas a esposa abandonada de seu filho. Via uma guerreira e escolheu, em silêncio, lutar ao lado dela. A calmaria foi quebrada pela chegada de Juan. Ele entrou no quarto como um executor, sem olhar para o filho, trazendo consigo um envelope. Com uma frieza que cortava o ar, ele colocou os papéis do divórcio na frente de Ana. "Assine", disse ele, a voz desprovida de qualquer emoção. "É um acordo amigável. Não vamos complicar as coisas." A crueldade do pedido era imensa. Ele exigia que ela, em seu estado mais frágil, assinasse a anulação de sua própria vida, que concordasse legalmente em ser descartada. Ele não queria apenas o divórcio, queria a absolvição, a assinatura dela como um carimbo que o livraria de toda a culpa, tornando-a cúmplice de sua própria destruição. Ana olhou para o documento, depois para o rosto de seu filho, e uma força que ela não sabia que possuía emergiu das profundezas de sua dor. A mão dela, pálida e trêmula, pegou a caneta. Juan observou, um brilho de impaciência nos olhos, esperando que ela cumprisse o último de seus deveres. Mas então, com um gesto deliberado, Ana soltou a caneta que rolou pela mesa. Ela o encarou, os olhos secos, mas cheios de uma nova e perigosa clareza. "Não", ela disse, a palavra soando como uma sentença. "Eu não vou assinar nada." A recusa foi um ato de rebelião sísmica. O homem que esperava uma vítima submissa encontrou pela primeira vez uma adversária. Naquela noite movida por uma energia recém-descoberta, Ana encontrou seu velho e empoeirado laptop. Ao ligá-lo, a luz da tela iluminou um rosto cansado, mas determinado. Ela abriu a pasta de seus antigos projetos de arquitetura, um cemitério de sonhos que ela havia abandonado por ele. Havia um projeto em particular, um design arrojado que fora rejeitado por ser pouco comercial, mas que ela sempre amou. E então, com um clique que foi um ato de renascimento, ela criou um novo arquivo e o nomeou Meu Próprio Lar. Naquele momento, ela não estava apenas desenhando uma casa, estava projetando sua fuga, sua fortaleza, o alicerce de um futuro onde ela e seu filho não precisariam de mais ninguém. O universo pareceu responder ao seu primeiro ato de autoafirmação. Na manhã seguinte, o telefone tocou.
Era Clara, uma velha amiga da faculdade de arquitetura. Ana, eu soube o que aconteceu e sinto muito, disse ela. Mas eu também sei do seu talento. Abri meu próprio escritório e preciso de ajuda. Lembra daquele seu projeto genial que foi rejeitado? Você ainda o tem? Horas depois de enviar o arquivo, uma notificação de transferência bancária apareceu no celular de Ana. Eram 40 mil reais. Um adiantamento, um voto de confiança. As lágrimas que rolaram pelo rosto de Ana não eram mais de dor, mas de uma gratidão avassaladora. Era o primeiro dinheiro que ela ganhava em anos. Era a primeira pedra na construção de sua nova vida. O primeiro passo para a liberdade foi dado. E o talento que ela pensava estar adormecido renasceu. Se você acredita no poder de se reerguer das cinzas, comente sua história e inscreva-se no canal para testemunhar a construção de um novo futuro. Com o primeiro pagamento em mãos, Ana transformou seu pequeno quarto alugado. O espaço, antes um símbolo de sua queda, tornou-se o berço de seu renascimento. Cada centavo foi investido no bem-estar de seu filho. A melhor fórmula infantil, fraldas de qualidade, um móbile colorido para pendurar sobre o colchão. Sua sogra Lourdes observava à distância essa transformação silenciosa. Via a nora trabalhando em seu laptop até altas horas da noite, o brilho da tela iluminando um rosto marcado pelo cansaço, mas agora também pela determinação. Um respeito mudo começou a crescer entre elas. Lourdes passou a deixar refeições quentes na porta de Ana, não mais por pena, mas como um gesto de silenciosa admiração e solidariedade feminina. A visita de Juan foi um confronto de realidades. Ele chegou sem avisar, trazendo uma lata de leite em pó barato e um pacote de fraldas, uma tentativa patética de reafirmar seu papel de provedor. Ao ver Ana concentrada em um projeto no computador, ele zombou. Ainda brincando com seus desenhinhos? Acha mesmo que vai conseguir sustentar uma criança com isso? Suas palavras, antes navalhas que a cortavam, agora eram apenas ruído. Ana não lhe deu o poder de uma resposta. Continuou trabalhando, ignorando-o completamente. A indiferença dela foi a arma mais poderosa. Ele, que esperava encontrar uma mulher quebrada e dependente, deparou-se com uma fortaleza. Juan saiu de lá frustrado, sentindo pela primeira vez que havia perdido algo de valor inestimável. A verdadeira revelação, no entanto, veio semanas depois, na forma de um artigo em uma prestigiada revista de arquitetura. Sua amiga Clara lhe enviou o link. A manchete era: A Casa com Sol. Como uma mãe solo redefiniu a arquitetura afetiva. A matéria elogiava seu design inovador e contava sua história de superação, celebrando seu talento. O artigo viralizou. De repente, Ana não era mais a esposa abandonada, a vítima de uma traição. Ela era a arquiteta genial, um símbolo de resiliência e força. Lendo aquelas palavras com o filho adormecido em seus braços, as lágrimas de Ana eram de pura validação. O mundo, finalmente, a estava enxergando não pela história que Juan lhe impôs, mas pela história que ela mesma estava construindo. As consequências daquela publicação foram imediatas e devastadoras para Juan. Pendes, um café, sua amante, Júlia, leu o artigo. Ela viu a foto de Ana, forte e admirada, e depois olhou para Juan, um homem cuja própria carreira começava a vacilar. Ela percebeu que havia apostado no cavalo errado, que a força que admirava não estava nele, mas na mulher que ele havia descartado. Um simples torpedo encerrou o caso. Ao mesmo tempo, em sua casa, Lourdes lia o mesmo artigo, os olhos marejados de orgulho. Olhando para a foto da nora e do neto, ela sussurrou para si mesma, com uma convicção profunda. Ela não apenas se salvou, ela salvou a honra de nossa família. A revelação pública do valor de Ana foi o início do fim para Juan. O artigo na revista foi o catalisador que transformou a carreira de Ana.
Clientes, atraídos tanto por seu talento quanto por sua história inspiradora de resiliência, começaram a procurá-la. Ela mergulhou no trabalho, passando madrugadas em claro debruçada sobre projetos, o barulho suave do mouse se misturando à respiração de seu filho adormecido. O sucesso de seu primeiro grande projeto, a renovação de um café, lhe rendeu um pagamento significativo, um dinheiro que para ela não significava luxo, mas liberdade. Com ele, ela deu o passo mais importante de sua nova vida. Alugou um apartamento maior, um lugar com uma varanda para suas plantas e um espaço digno para seu filho brincar. Era um lar construído inteiramente por seu próprio mérito. Enquanto Ana construía seu futuro, o mundo de Juan desmoronava. A história de seu abandono cruel, agora conhecida em toda a cidade através do sucesso de sua ex-esposa, começou a contaminar sua vida profissional. Acusado de comportamento antiético e abuso de poder, ele foi demitido. Sem o status e o dinheiro que a sustentavam, sua relação com a amante, Júlia, rapidamente se desfez. Ela o deixou com um bilhete frio na mesa de centro. Foi um erro. Adeus. Despojado de seu emprego, de sua amante e de seu orgulho, Juan, o homem que se achava o centro do universo, foi forçado a voltar para a casa. De sua mãe, um rei deposto retornando ao exílio. Em casa, ele não encontrou o consolo que esperava. Sua mãe, Lourdes, agora uma mulher transformada pela admiração que sentia por Ana, o recebeu com uma piedade fria. Ela olhou para o filho quebrado, o arquiteto de sua própria miséria, e lhe ofereceu a dura e implacável verdade. Você não perdeu apenas um emprego, Juan. Você perdeu a coisa mais valiosa que já teve por pura arrogância e egoísmo. E agora você não tem nada. As palavras dela não eram de condenação, mas de constatação. Ele estava sozinho, abandonado até mesmo pela única pessoa que ele achava que sempre estaria ao seu lado, forçado a encarar o vazio que ele mesmo havia criado. Meses depois, um encontro casual selou seu destino. De longe, Juan viu Ana e seu filho, agora uma criança que já andava em uma cafeteria. Ele observou a interação amorosa entre os dois, um paraíso do qual ele havia se autoexilado. Com um brinquedo de madeira nas mãos, ele se aproximou, o coração cheio de uma esperança desesperada. Os olhos de Ana encontraram os dele, sem raiva, apenas com uma distância calma e intransponível. "Mamãe, quem é aquele moço?" perguntou o menino, olhando para o estranho. A pergunta foi uma faca no coração de Juan. Seu próprio filho não o reconhecia. Devastado, ele se virou e foi embora, deixando o presente intocado sobre uma mesa. Naquela noite, em um último ato de desespero, ele enviou uma mensagem a Ana, não com um pedido de desculpas, mas com uma exigência. "Eu quero ver meu filho. Você não pode me tirar esse direito." Em seu novo e seguro apartamento, com o filho dormindo tranquilamente no quarto ao lado, Ana leu as palavras. Ela olhou para a demanda de um homem que havia abdicado de todos os seus direitos no dia em que deixou aquela carta sobre sua cama. Ela não sentiu ódio, nem desejo de vingança. Sentiu apenas o ponto final de uma história. Com um gesto simples e libertador, ela deletou a mensagem e bloqueou o número dele para sempre. A transformação estava completa. Anos mais tarde, a vida de Ana era a materialização de sua resiliência. Ela se tornou uma arquiteta de renome, fundando seu próprio escritório, o Projetos Ana Torres. Seu nome, antes um anexo ao de seu marido, agora era uma marca de excelência e criatividade. Ela e o filho moravam em uma casa que ela mesma projetou. Um lugar cheio de luz, plantas e risadas. A casa com sol, que um dia fora apenas um esboço em sua tela. Ela não apenas reconstruiu sua carreira, ela projetou e construiu uma vida inteira sobre uma nova e inabalável fundação. Seu amor próprio e o amor por seu filho. A estrutura que ela perdeu era frágil e emprestada. A que ela construiu era sua.
eterna e indestrutível. Em uma palestra para mulheres que, como ela, enfrentaram o divórcio, alguém na plateia lhe perguntou se ela havia perdoado seu ex-marido. A resposta de Ana foi uma lição de libertação. Por muito tempo, acreditei que precisava perdoá-lo para poder seguir em frente, ela disse, a voz serena e forte. Mas eu estava errada. A maior lição da minha jornada não foi aprender a perdoar. Ela fez uma pausa, olhando para os rostos atentos. Foi aprender que eu não preciso do perdão dele para ser completa. Minha paz não dependia mais de um gesto que ele poderia ou não me dar. Minha paz dependia apenas de mim mesma. O perdão se tornou irrelevante. A autoafirmação era tudo. O legado de Juan foi o do esquecimento, uma sombra que se desvaneceu no tempo. Tornou uma anedota, um conto de advertência sobre um homem que trocou um tesouro por um impulso e perdeu não apenas uma esposa, mas o direito de ser pai. O legado de Ana, por outro lado, era o da criação. Dos escombros de uma traição, ela ergueu um império de amor e sucesso. Seu filho cresceu em um lar onde a figura paterna não era uma ausência dolorosa, mas uma prova da força inabalável de sua mãe. Ele não era o fruto de um casamento desfeito, mas a inspiração para a mais bela das reconstruções, o maior e mais amado projeto de sua mãe. A história de Ana começou com o fim de um sonho, o de uma família que ela pensava que construiria com outra pessoa. Mas aquela demolição dolorosa foi necessária para limpar o terreno. A partir das ruínas, ela não reconstruiu o que havia perdido. Ela construiu algo inteiramente novo, mais forte e mais verdadeiro. Descobriu que sua identidade não estava no papel de esposa, mas em sua própria essência de criadora, mãe e guerreira. Pois ela aprendeu que a arquitetura mais importante não é a que se desenha no papel, mas a que se constrói dentro de si. Uma estrutura que, uma vez erguida sobre a fundação do amor próprio, jamais pode ser demolida. A história de Ana é uma lição de força e amor próprio. Se você se inspirou nesta jornada de superação, inscreva-se, curta e comente de onde você nos assiste. Vamos celebrar as mulheres que, mesmo nas ruínas, encontram a força para construir seus próprios impérios.